a todos vocês. Já vamos começar, já estamos aqui há alguns minutos, já depois de 9h40. Por enquanto nós não vamos conseguir apresentar aqui, mas vocês conseguem ver aqui e eu vou usar o quadro para ilustrar de maneira mais fácil algumas ilustrações que estão ali no apresentador, tá bom? Imprevistos acontecem, vindo para cá ontem também aconteceu alguns imprevistos, quase que eu não cheguei, não foi somente eu, mas graças a Deus deu tudo certo. E, bom, como a maior parte aqui dos rostos são novos para mim, eu creio que para vocês também, meu nome é Luan, eu sou de Minas Gerais, sou mineiro. Tem algum mineiro aqui nessa palestra? Opa, um monte de gente boa aí, os outros também são gente boa, e eu estou muito feliz, estava esperando, né? Somos todos cidadãos do céu agora, né? Mas é meu primeiro GYC, estou muito feliz de estar aqui, desde 2020, o primeiro GYC foi em Belo Horizonte, onde eu moro praticamente ali do lado, a associação onde eu trabalho é em BH, mas eu todo ano não posso participar por algum imprevisto, e fiquei muito feliz desse ano poder estar presente aqui, rever alguns amigos e conhecer o sul do Brasil, que eu não conhecia. E agora nós vamos falar nesses 3 seminários, hoje, domingo de manhã, são 2, sobre o livro de Daniel. E nós vamos estudar no livro de Daniel alguns assuntos que eu tenho estudado, é o meu livro preferido da Bíblia. A gente sabe que na palavra de Deus nós não temos que ter preferências, toda a palavra de Deus é inspirada. Mas a história de Daniel eu me identifico muito, mas ao estudar sobre ela, em alguns detalhes que eu não ainda entendia, eu comecei a me encantar ainda mais por esse livro, e eu tenho percebido que de uns anos para cá tem se tornado mais comum no meio adventista criticar a instituição ou mesmo ter dúvidas se este povo, 2025, é realmente o povo remanescente de Deus. E eu falo que essa crítica é uma observação desse fenômeno. Essa crítica acontece de 2 lados. Do lado progressista da igreja, são pessoas liberais, e do lado mais conservador da igreja, tradicionais. Os dois criticam a instituição. Os dois parece que estão lutando contra a mesma igreja, querendo criar uma nova igreja. E o livro de Daniel, ele apresenta para nós um padrão profético que eu achei muito interessante. É um padrão histórico, né? Então é o seguinte, eu vou trabalhar com vocês hoje e domingo em Daniel, praticamente as 2 partes do livro. Vocês sabem que Daniel ele tem os primeiros 6 capítulos, é a história de Daniel, correto? E os 6 últimos capítulos, do 7 ao 12, é a seção profética. Então a história de Daniel e seus amigos é uma miniatura, eu chamo. Miniatura do quê? Do que vai acontecer no mundo depois em escala maior no tempo do fim, que é o capítulo 7 a 12. Então o capítulo 1 a 6 vai nos dizer qual é a história e como ela acontece. O capítulo 7 a 12 vai dizer agora quando que essa história vai acontecer de novo no tempo do fim. Então aqui é o modelo, a miniatura, e aqui é a escatologia, Deus agora trazendo, né? A Bíblia é cheia de analogias, e quem está estudando a lição de Josué, viu que tem tipologias também, histórias que servem como modelo de eventos futuros. E no primeiro momento, na primeira sessão do livro, nós vamos ver aqui então que cada capítulo de Daniel traz alguns conceitos fundamentais para o remanescente do tempo do fim. O primeiro capítulo apresenta o estilo de vida do povo de Deus. A gente vai ver isso no domingo, com mais detalhes. O segundo capítulo trabalha a revelação profética que Deus concede para o seu povo. Deus dá um dom de profecia para o seu povo, ali por meio de Daniel. Capítulo 3, temos uma crise de adoração. E isso nós veremos no domingo também, que é por que novos modelos de adoração e liturgia têm surgido, se de fato está tudo errado, ou se dá para trabalhar com isso, qual é a base, de onde os cristãos estão copiando novas formas de culto e de adoração, e como Daniel passou por isso, porque a gente é muito bom, às vezes, em apontar os dedos, né? Mostrar onde está errado, a gente é ótimo para fazer isso. Mas a gente vai trabalhar um pouquinho também em como talvez ajudar a igreja a crescer e não tacar pedras. Capítulo 4 é o convite para sair de Babilônia, que vocês sabem que o monarca se converte, Nabucodonosor. O capítulo 5 já é o juízo de Deus sobre aqueles que não se convertem e permanecem na Babilônia, que é o Belsazar sendo ali morto por Ciro e seu aliado Dario. E no capítulo 6 nós temos a última crise, que é o decreto de morte ali também, e a libertação de Daniel. Então essa sequência aqui é uma sequência histórica. Isso que acontece nessa ordem, claro que em algum momento ou outro isso pode estar intercalado,
mas é uma sequência histórica que acontece no tempo do fim. Vamos trabalhar mais isso no domingo. O livro de Daniel, se você abrir na sua Bíblia, no capítulo 1, você vai observar que ele introduz para nós um conflito. Esse conflito, ele está presente em toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, nós temos uma história, que é a história da salvação, é a história do grande conflito, e essa mesma história apresenta para nós dois poderes antagônicos, correto? São dois reis que estão ali em disputa. Um rei é Miguel, é Cristo, o outro rei é Satanás, o príncipe desse mundo. E se alguém tiver algum comentário para fazer, tá bom? Alguma observação, você pode levantar a mão e assim que eu concluir a linha de pensamento, a gente conversa. Daniel capítulo 1, eu queria que um de vocês aqui lesse para nós, mas antes de nós lermos, vamos pedir a orientação do Espírito Santo. Vamos orar? Querido Pai, peço que Teu Espírito Santo me dê as palavras e nos dê a sabedoria do céu, para que possamos sair daqui mais preparados para a Tua volta. Em nome de Cristo Jesus, amém. Uma pessoa pode ler o versículo 1 para nós? Quem pode ler? Aqui, ó. No ano terceiro de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa Muito de bem. Deus a estes. Tá Eu bom. li mais de um, né? Tá bom até aí, obrigado. Então aqui a gente vê um conflito, correto? Tem dois reis aqui, não é? Você tem Nabucodonosor de um lado e do outro Joaquim, não é? Bom, beleza. Esse aqui ele tem a sua sede, que é Babilônia. E esse aqui ele tem a sua sede, que é Jerusalém. Essas duas cidades estão em conflito. Desde Gênesis. Gênesis capítulo 11, você vê a origem de Babilônia, correto? Na região de Sinar, construída a Torre de Babel. E ali, se você ver o versículo 2, Nabucodonosor levou os jovens para a região de Sinar, o mesmo lugar que foi construída a Torre de Babel. No capítulo 15 de Gênesis, você vai ver Melquisedeque, que é rei de Salém, que é o lugar onde no futuro se tornaria Jerusalém, né? Jerusalém. Então você tem desde Gênesis dois poderes em conflito: Babilônia e Jerusalém. Dois reis em conflito, que em Gênesis é Nimrod e Melquisedeque. E ao longo da história você vê então que Deus tem, no processo histórico desse mundo, o seu povo, e Satanás também tem o seu povo. Isso aqui vem desde Gênesis 4, quando o pecado entra no mundo, e ali você vê que, no capítulo 3, na verdade, Deus falou para a serpente que ela teria descendência da serpente, correto? E teria o descendente da mulher. Então você tem essas duas descendências. O líder dessa descendência aqui do pecado, ele é chamado de Adão, porque ele não é o pai de todos os viventes? E ele escolheu pecar. Então todo mundo que nasce nesse mundo, nasce em qual família? A família de Adão. E então essa família tem solução para ela? Não tem solução para ela. Tá? Ela é uma família que está fadada à morte. Está em Romanos, né? O salário do pecado é a morte. Quem nasceu aqui nesse mundo pode cuidar da saúde a vida inteira. Né? Um dia um irmão me procurou e falou: pastor, eu estou fazendo tudo certinho. E eu estou com um problema sério. Por quê? Falei: amigo, é porque você não pode obedecer por egoísmo. Você obedece igual Jó, por amor a Deus. Você não cuida da sua saúde para você viver mais. Você cuida da saúde para glorificar a Deus. Vai viver mais ou não, é com Ele. E então, nós temos muito pecado já no nosso organismo, porque nascemos na família errada. Só que Deus decidiu inaugurar uma nova família. Ele prometeu que dessa descendência aqui de Jerusalém, Ele ia fazer um novo Adão, que é o segundo Adão, né? Então, você pode escolher fazer parte de uma família ou de outra, correto? Você nasce nessa. Você pode escolher mudar. Deus já escolheu você para fazer parte dessa família. Só tem que deixar, né? Permitir. Então, quando você muda, né, de família, aí você deixa de ser filho desse Adão, obviamente, e você passa, e aí você vai lembrar do texto que está nas costas aí de quem comprou a camisa. Qual é o texto? Então você tem o dragão que está irado com a mulher. E a mulher, que é a igreja na profecia, ela tem um marido, de acordo com Efésios. Quem é o marido dessa mulher? Jesus é o cabeça da igreja, correto? Paulo deixa isso bem claro. Assim como o marido está em sua posição em relação à esposa, Jesus tem a sua posição em relação à igreja. Então, esse Adão que é Jesus, com essa mulher que é a igreja, vão ter o quê? Os seus
descendentes. Os filhos desse casamento são aqueles que têm duas características, né? Eles guardam os mandamentos e eles têm o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, correto? Então, desde Gênesis, foi prometido lá para Adão e Eva, e especialmente para a serpente. Vai ter duas famílias na Terra. Vai ter aqui a família do pecado, e você também vai ter, do outro lado, o povo de Deus. E lá em Gênesis, você tinha um homem e uma mulher. E eles tinham seus filhos, que é a descendência do pecado. Quando você sai da família desse rapaz aqui e vem para cá, ele fica feliz? Não, ele está irado com esse povo, correto? E agora você vai fazer parte de uma nova família. Tem um novo Adão, tem uma nova esposa e tem uma nova descendência. Você não vai mais carregar a imagem do pecado que você recebeu de Adão. Agora o seu caráter vai ser transformado para receber a imagem do novo Adão. Esse é o processo de 1 Coríntios 15. Nós tínhamos a imagem do homem natural. Agora teremos a imagem do homem espiritual. Assim como carregamos a imagem do que é terreno, também agora receberemos a imagem daquele que é celestial. É o novo Adão. Por isso que ele se fez homem, para ser o novo líder. E nessa história do povo de Deus, quando que surge então na terra o remanescente? Quando surge? No Éden, quando o pecado começa, ali então começa a ter dois grupos. Não tem que ter o remanescente se todo mundo serve a Deus, correto? Agora, quando começa a ter um povo que não serve, então você vê, aqui começou essa linhagem. E eu quero trabalhar com vocês então, essa linhagem histórica. Vocês vão ouvir eu falando muito isso até domingo. História. O Deus da Bíblia é um ser histórico. Passado, presente e futuro. Deus tem, ao longo da história, momentos específicos que ele atua para o quê? Para manter nessa terra um povo. O povo remanescente. Começa aqui, aí vai ter um outro período profético. Chegamos nessa data aqui, teremos outro período profético. Então Deus trabalha com profecias de tempo. O Deus da Bíblia é diferente do Deus da filosofia. O Deus da filosofia grega, ele está fora do tempo, fora do espaço, não é isso que Platão ensina. O Deus da Bíblia, ele é um ser que trabalha na história. E eu quero ver com vocês agora... tá aqui, né? Perfeito. Deixa eu avançar aqui. Tá certo. Então Deus, ele trabalha com um calendário profético. A Bíblia tem um calendário. O povo de Israel não tinha 7 festas no ano. Estas 7 festas eram um calendário das ações de Deus que ele faria, desde a cruz até a nova terra. E esse calendário profético de Deus, ele é cheio de datas. Esse aqui é só um exemplo que eu trouxe de Daniel capítulo 9 até o 12 e Apocalipse também, que tem ali as trombetas, né? Então você vai ter, por exemplo, no ano 31, essa data foi profetizada? Foi em Daniel 9, que na metade da semana o cordeiro seria morto. No ano 508, você tinha a retirada do contínuo. Está lá em Daniel 8 e Daniel 12, que é quando Clóvis se converte. Eu não vou entrar aqui hoje nos detalhes de por que a data é essa e por que o evento é esse. Eu só vou mostrar para vocês, o foco desse gráfico aqui é só mostrar o quê? Deus trabalha com datas. Ele trabalha com esses períodos. Você vai ter ali 538, o início do papado, até 1798, a queda do papado. Você vai ter também ali o papado sendo perseguido pelos muçulmanos, que é a 5ª e 6ª trombeta. Com datas bem proféticas. Tudo bem que nas trombetas você vai ter hoje no Adventismo pessoas que jogam elas todas para o futuro. Só que o Deus da Bíblia é um Deus histórico. E assim como os selos e as igrejas são períodos proféticos, as trombetas também. Elas se relacionam a eventos diferentes, mas elas também têm datas. 150 anos, que está na Bíblia 5 meses, e também tem 391 anos e 15 dias, que acho que na Bíblia está o ano, o dia, o mês, a hora, e você faz esse cálculo. Então você tem várias profecias de tempo na Bíblia. As de Daniel estão todas ligadas, viu? 44 com 43, com 798. E por que Deus trabalha com estes padrões? E aqui para mim é a parte mais interessante desse padrão profético. Vamos começar com a primeira profecia da Bíblia. É o dilúvio, correto? Então vamos colocar aqui, né, a primeira, nesse cenário profético. Vou usar aqui mesmo. Você vai ter então o dilúvio. Você tem ali pelo menos 2 períodos proféticos. A Bíblia fala que Deus, ele daria 120 anos para a humanidade. Vocês sabem que esse texto não se refere ao limite da existência de um ser humano, mas sim que dentro de 120 anos viria o dilúvio. É o que Deus está dizendo ali. Darei 120 anos para o ser humano. Noé pregou por volta dos seus 480 anos até o seu ano 600 de vida. E nesses 120 anos, o povo estava esperando o dilúvio chegar. Mas tem algo interessante também, que é sobre Matusalém.
Matusalém significa uma flecha que está sendo lançada para alcançar um alvo. Estou traduzindo o nome dele bem de maneira comum. Mas alguns traduzem como assim, não só a flecha que vai ser lançada, mas quando ele morrer, algo vai ser lançado, algo vai acontecer. Por que o nome dele tem esse significado profético? Quando ele morrer, virá. Ou quando ele morrer, algo será lançado. Porque Matusalém viveu 969 anos. Então, se você observar na sua Bíblia, lá em Gênesis 6, esse primeiro período, vamos ver na Bíblia. Os outros a gente passa por alto. Gênesis 6, você vai ver o filho de Enoque, né? Gênesis 5, versículo 25. Matusalém viveu Então, quando ele tinha 187 anos, ele teve um filho. Aí Lameque, depois que ele teve Lameque, ele viveu 782, correto? Então ele viveu mais 782, além dos que ele já tinha. Agora Lameque, olha lá, ele viveu total, né? 969. Agora Lameque, no versículo 28, viveu 182 anos e gerou um filho. Então aqui, ó, Lameque nasceu no ano 187 de Matusalém, o filho dele. Ele viveu 182. Quem tem um calculador aí para nos ajudar? Vamos lá. Então, quando o filho de Lameque, que é o neto de Matusalém, nasceu, quantos anos que o avô tinha? A idade do avô mais a idade do filho. Não, esse mais esse. O filho... Quantos? 369, correto? Faltava então ainda 600 anos para ele morrer. Ele tinha 600 anos quando nasce o seu neto. Aí aqui vai dizer, no versículo 30, depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos, correto? Teve filhos e filhas todos os dias de Lameque, foram 767 anos. Lameque gerou Noé quando? Com 182 anos, aqui, correto? Depois que Noé nasceu, que ano que veio o dilúvio? Vamos lá no versículo... Cadê o versículo aqui? Não, eu estou falando na idade de Noé. Você vai ver, no capítulo 6, Noé tinha o versículo... Ele tem 600 anos. Estou querendo só achar aqui o lugar. 7,6 também, né? Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra, correto? Isso mesmo. Então Noé aqui, no ano 369 da vida de Matusalém, tem um filho. Esse filho vive quantos anos? 600 anos e vem o dilúvio. Então quando passa 600 anos que nasceu Noé, que é neto de Matusalém, Matusalém completa 969 anos. E nesse ano que ele morre, vem o dilúvio. Beleza. O nome dele, para alguns tradutores, significa: quando ele morrer, algo será lançado, algo ocorrerá. Então, no final desse período profético, quando Matusalém morre, o que acontece? O dilúvio. Obviamente, como um povo de Deus, ele não morreu no dilúvio. Ele morreu no ano do dilúvio. Então, nesse padrão profético, você percebe o seguinte: Deus sempre levanta um profeta inicial, que é o profeta que vai dizer o quê? O tempo profético. Ele vai anunciar, ó, daqui tantos anos eu farei algo. Então, o profeta inicial aqui, nós poderíamos dizer que é Matusalém, ou até mesmo que é Enoque também, que pregou, mas Matusalém é mais preciso nesse caso. E, deixa eu usar aqui, acho que ele não funciona não, né? Na tela não dá não. Você vai ter um profeta inicial e um profeta final. Quem é o profeta final? Que vem no final do tempo para falar, o tempo se cumpriu. Noé. Ele vem depois que passa-se os 969 anos, vem Noé, o profeta final. Então você tem três coisas. Um profeta inicial, que anuncia o tempo das ações de Deus aqui na Terra. Você tem ali o período profético. E no final do período você tem um outro profeta que vem para falar o quê? Cumpriu-se a profecia. Só que tem uma última coisa que surge agora. Quando o profeta vem e fala, cumpriu-se a profecia, todo mundo que crê na mensagem desse profeta se une, aceita essa mensagem e se agora inicia mais uma fase do povo remanescente de Deus. No caso, quem é que aceita a mensagem de Noé? Os que entram na arca.
E no caso ali você tem agora então um remanescente, que é o que restou, essa palavra aparece no hebraico de Gênesis, aquele que restou da destruição. Esse padrão você vai ver, tem algo interessante também. Sempre que o tempo de profecia se cumpre, o profeta ele fala assim, vai chegar o final do período, mas sempre tem um período de atraso. Sempre que quando termina o período, tem um período de provação, que Deus testa a fé do povo e parece que nada vai acontecer. Parece que a profecia foi um erro. E isso acontece lá em Noé, porque eles entram na arca, 7 dias e cadê a chuva? Não teve o profeta inicial? Não teve o período? Não teve o profeta final? Não teve o povo que recebeu a mensagem? Mas parece que não vai se cumprir. O dilúvio não veio. Tem um grande desapontamento. Sempre que tem uma grande profecia. Êxodo é um outro exemplo disso. Deus aparece para Noé em Gênesis 15 e ele fala o quê? Noé, daqui a 400 anos... Verdade, Abraão. Tô com Noé na mente. Deus aparece para Abraão e fala o quê? O seu povo vai descer para o Egito. Mas daqui a 400 anos eu vou tirar eles de lá. 430, Paulo diz em Gálatas. Vamos lá, quem foi o profeta inicial então dos 400 anos? Abraão. Então você vai ter aqui agora, mais uma vez, Abraão. Você vai ter um período profético de mais ou menos 400 anos. Quem é o profeta final que vem dizer, o tempo se cumpriu, agora vamos tirar o povo do Egito? Deus levanta um profeta no tempo do fim. Você parece que tem um desapontamento sim, porque além do povo estar com dificuldade para sair, que ele tenta de primeira não vai, de segunda não vai, terceira não vai, são 10 tentativas. E depois que sai ainda vai para águas amargas, tem um mar na sua frente. Eles são levados para passar por um período de prova, para ver se realmente eles vão confiar na palavra do profeta, se Deus realmente está dirigindo eles. E geralmente o povo de Deus falha nesse período um pouco, mas Deus é muito misericordioso. E surge então um remanescente, que é o povo de Israel. E você vai ter então agora a terceira profecia de tempo da Bíblia. Tem várias, eu trouxe aqui as principais que eu encontrei. O exílio. Quando o povo de Israel se apostatou de Deus, Deus falou, vocês vão ficar 70 anos exilados na Babilônia. Qual foi o profeta inicial que profetizou esse tempo? Isso, foi Jeremias que profetizou os 70 anos do exílio. Então você vai ter aqui agora Jeremias, você vai ter um período de 70 anos, e agora quem é o profeta final que vai vir para dizer o tempo foi cumprido, terminou os 70 anos, vamos sair de Babilônia e voltar para Jerusalém. Você vai ter ali Daniel, você vai ter ali Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, todos eles falando assim, gente, cumpriu-se o tempo, vamos voltar. É tempo de restaurar a casa do Senhor que estava em ruínas. Acabou os 70 anos de descanso da terra. E você vai ter sim ali um atraso, você vai ter ali Daniel orando, porque está tendo uma batalha espiritual em Daniel 10, com o rei de Ciro, com o rei da Pérsia, que ele não está querendo liberar o povo. Você vai ter ali o povo indo para a terra, alguns ficando para trás. Você vai ter alguns povos ali ao redor, querendo impedir que o povo de Israel retorne para sua terra. Então, realmente, a gente encontra um atraso, né, uma dificuldade, mas eles chegam sim, e mais uma vez você vai ter ali, então, depois de Daniel e seus amigos, você vai ter ali o remanescente que surge agora, que é o povo de Israel pós-exílio. O povo agora para reformar de novo, trazer um reavivamento das verdades que foram esquecidas. Você vê isso no livro de Neemias, no livro de Esdras, uma restauração da verdadeira adoração. E você vai ter a primeira vinda de Cristo. E isso aqui são as duas maiores profecias da Bíblia, que na verdade é uma só, né? Que são os 2.300 anos. E Daniel profetizou, eu já falei o nome dele, o profeta inicial é Daniel, que vai profetizar 490 anos até chegar o Messias. Quem é o profeta final que vem para falar, o tempo se cumpriu, o Messias está chegando? João Batista. Ele vem para cumprir. Inclusive, se você observar o ministério de Jesus, lá em Marcos 1, vamos lá, quem puder ler para nós, Marcos capítulo 1. Quem pode ler para nós? Opa, ali, lá primeiro. Versículo 14. Qual era a nota tônica da pregação de Jesus no primeiro século? E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. Isto. Dizendo, o tempo está cumprido. Da onde que ele tirou esse tempo? É o tempo de Daniel 9. Jesus conhecia as profecias. Ele falou em Mateus 24. Quem lê Daniel, entenda. O tempo de Daniel, as 70 semanas, estão cessadas. Então Jesus agora, ele vai
cumprir a profecia, João é o profeta, quem aceita essa mensagem é batizado por João, se torna discípulo de Jesus depois, agora vai fazer parte do povo remanescente daquele período, que é a igreja daquele momento. Então a igreja você vê que é uma só ao longo da história. Deus nunca teve mais de um povo, ramificações desse povo. Sempre foi um povo só. E como o pastor Manolo falou ontem, não é a fidelidade desse povo que garante eles serem... Ah, mas o povo está infiel, deixou de ser remanescente, eu vou sair. Não, esse é o povo a quem Deus confiou os oráculos, a verdade. Esse que define o remanescente. Não é se ele é fiel ou não, mas é o povo que recebeu a lei de Deus e o dom de profecia. Muito bem. Só que esse remanescente, quando cumpre a profecia, quando o tempo se cumpre, eles também são desapontados. Teve ali um atraso. Assim como aqui, poxa, mas cadê a chuva? Pô, mas vai ser tão difícil sair do Egito assim? Aqui também eles viram, profecia, chegou o tempo dela se cumprir, acabou aqui nosso período de submissão a Roma. Jesus veio, seremos libertos, ele vai sentar no trono de César, a profecia vai ser cumprida, e agora veio o libertador, ele vai nos salvar dos romanos, ele vai ser nosso rei aqui na terra. Foi isso que aconteceu? Eles foram desapontados? O pastor será ferido e as ovelhas ficarão dispersas. Por que ele morreu? A profecia estava certa, o tempo estava certo, o cálculo estava correto. Todo mundo se reuniu esperando a primeira vinda de Cristo, mas houve um desapontamento por um atraso e também por uma concepção errada do que seria esse primeiro advento de Cristo. Mas depois que eles são desapontados, eles oram, se reúnem ali no cenáculo, ficam orando, estudando as Escrituras, até que Deus agora revela para eles o motivo do desapontamento e surge agora mais uma vez o remanescente de Deus para o primeiro século. Passaram-se muitos anos e vai ter agora a maior profecia de Daniel, que são os 2.300, né? Que é 1810 anos. Já foi uma parte aqui, mais 1810, vai ser essa total aqui. Quem é o profeta que vem depois de 2.300 anos para dizer, se cumpriram os 2.300 anos, chegamos em 1844, Deus levanta um profeta para guiar o seu povo, quem é? Muito bem. No tempo do fim, Deus levanta um profeta também. Esse profeta aqui, ele tem uma mensagem para pregar. E assim que surge esse profeta, houve um período de desapontamento? Em todos os períodos, a Bíblia trabalha com padrões históricos e proféticos muito semelhantes. Então, o mesmo que acontece em cada período, também acontece aqui. Você tem o desapontamento, mas como resultado do desapontamento, alguns preferem abandonar o barco, e aqueles que permanecem fiéis e estudam para entender o motivo do seu erro, são depois reunidos e organizados como uma igreja. Você está falando quem? Ah, tá. Eu coloquei Ellen White porque Miller, ele até é o que compreende mesmo, só que o padrão aqui, ele trabalha assim com profetas, entendeu? Não está errado, não. Miller, ele faz o cálculo, né? Mas quem é o profeta que Deus levanta no período final? Entendeu? Mas se colocar Miller junto aqui como uma voz profética, eu não vejo problema, entendeu? Mas o dom profético mesmo, parece que foi mais na vida dela, né? Todos nós podemos profetizar, mas nem todos nós somos profetas, né? Então tem uma diferença entre dom e você profetizar. Quando você prega a palavra profética, você está profetizando, mas isso não faz de você um profeta, né? Muito bem, vamos avançar aqui então. Eu estou querendo trabalhar com vocês hoje muito claramente qual que é a identidade dessa igreja. Por que esse povo adventista não aparece do nada? Ele vem de um padrão profético, bíblico, histórico, muito coerente, não sei se vocês concordam comigo, porque a gente tem que ter muita certeza de que esse é o povo de Deus, porque no domingo a gente vai ver aqui os desafios que esse povo enfrenta. E se você não tiver muito claro essa certeza de que Deus é o dono dessa igreja, que ele guiou esses movimentos, ele guiou até o desapontamento, ele é o autor desse povo, ele é o presidente, ele é o líder dessa igreja. Se você não tiver isso claro, aí realmente a gente vai olhar os desafios e vai pensar, poxa, esse povo não vai cumprir a missão, eu vou pular fora, tá todo mundo errado. E não é bem assim. Eu estou muito mais errado às vezes do que eu imagino. E quando a gente tem muito claro essa convicção aqui, eu queria ver com vocês então nesse momento final, nosso segundo momento aqui da palestra, sobre esses dois momentos, as semelhanças que nós temos entre
a igreja remanescente aqui e a igreja remanescente aqui. Porque tanto o ano 31, opa, que coisa horrorosa. Tanto o ano 31 como o ano 1844, eles são duas partes da mesma profecia que Daniel fez. Essa aqui ele fez em Daniel 9, não foi? Essa aqui ele fez no capítulo 8. Mas as duas fazem parte da mesma visão. Se você abrir Daniel 8, vamos só conferir isso aqui, porque alguns têm dúvida, né? Por que tem que cortar 490 dos 1844, né, melhor, de 2300? O que tem a ver o capítulo 8 com o 9? Parece que são visões diferentes. Daniel. Capítulo 9, versículo 22. Aqui aparece um anjo, Gabriel, 22. Ele queria me instruir, falou comigo e disse: Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. 23, olha o final do 23. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda que visão que ele vai ter que entender. Se você voltar no capítulo 8, você vai ver no versículo 27 que ele vai usar as mesmas palavras que o anjo usa. Ó. Eu, Daniel, enfraqueci e fiquei doente durante vários dias. Depois me levantei e tratei dos negócios do rei. Fiquei espantado com a visão e não havia quem a entendesse. Então ele não entendeu a visão e o anjo aparece. Agora eu vim te explicar a visão. Qual visão que ele não entendeu? Do capítulo 8, foi especialmente uma parte da visão. Toda a visão Daniel entende. Tem uma parte da visão que ele não entende. A razão, no hebraico, né, tem duas palavras. A razão, que eu vou transliterar aqui, ó. A razão é a visão toda. É a visão do capítulo 8 e 9. No hebraico é razão. Só que no português aparece só visão. E tem hora que Daniel usa a palavra no hebraico, maré, que é traduzido também como visão. Aí você lê essas duas palavras em português e acha que é a mesma visão. Mas são visões diferentes. A visão que ele não entendeu foi a maré. A visão toda, Daniel entendeu. Vai ter um reino depois de Nabucodonosor, depois vai ter um outro animal que vai ser Medo-Pérsia, Grécia, não é? Vai ter os reinos. Mas tem uma parte que Daniel não entendeu. Que ele fala maré. A maré eu não entendi, anjo. Que você vai ver aqui no capítulo 8, o anjo vai dizer para ele, no versículo 17, que essa maré, essa visão específica, olha só. O anjo disse para ele, no final do 17, filho do homem, você precisa entender que essa visão se refere ao tempo do fim. Inclusive, olha o 26. A visão do quê? A maré. Das tardes e manhãs, essa parte grande aqui, ela é verdadeira. Mas guarde a visão, porque ela se refere a dias muito distantes. Essa aí que é a maré, essa visão dos 2300. Isso que Daniel não entende. Só isso que ele não entendeu. Todo o resto do capítulo ficou claro para ele. Vai ter um império, outro império. Mas essa parte aqui da purificação do santuário, anjo, eu não entendi. Aí no capítulo 9, o anjo vem e fala no versículo 23. Eu vim te explicar a maré, que é a parte que você não entendeu. Eu só vim explicar a parte do número, que também é difícil para nós às vezes, Daniel. Agora ele vai receber no versículo 24, né, e 25, o anjo falando que 70 semanas e vai começar a falar o quê? Então desse tempo que você não entendeu, esse tempo grande começa com 70 semanas, que são 490 anos, 70 vezes 7, né? Beleza. Essa primeira parte aqui se cumpre quando vem o Messias, no versículo 25. Ele vai ser morto, cortado, ele vai fazer aliança com muitos. Mas a outra parte, o restante, que é só para o tempo do fim, aí ela se cumpre quando ele vier pela segunda vez. Então aqui é a profecia da primeira vinda de Cristo, primeiro advento, e aqui é o segundo advento. Mas ele não voltou em 1844. Sim, mas ele iniciou o processo do juízo, que é a primeira parte do seu retorno. Ele vem sim em 44. Daniel fala que ele vem do santo para o santíssimo. Ele vai nas nuvens do céu até o Pai. E depois Mateus escreve no Evangelho que ele vem nas nuvens do céu com o Pai.
Então, no capítulo 7, ele entra no Santíssimo sem o Pai. O Pai já está lá. Ele vai nas nuvens até o Pai nessa data. E quando termina esse período agora de juízo, ele volta para buscar o povo agora nas nuvens também do céu, mas agora ele vem à destra do Todo-Poderoso. O Pai agora vem junto com ele para buscar seu povo. Então, essas são as duas grandes profecias da Bíblia. E eu quero encerrar mostrando tudo o que acontece aqui nessa primeira parte da profecia se repete na segunda. Tudo. Como Deus fundou a igreja do primeiro século, ele fundou a igreja adventista. Pastor, para colocar polêmica, nós estaremos então nesse período de atraso como igreja? Você está se referindo a esse Assim, período de atraso ou esses, não? esses 7 dias dentro da arca, esse atraso das pragas. Porque se começa esse processo, esse santuário do Sim. Santíssimo Santo que Jesus está agora, nós entendemos que em 88 veio outra mensagem e a igreja está como... Agora, meio que nadando, estamos nadando todos contra como o Senhor iniciou a palestra. Então, ainda estamos dentro de algum período profético, porque 2300 tardes e manhã acabou. Período profético de profecia numérica, né, de data, essa foi a última mesmo. Eu sei que tem alguns que jogam em 3 anos e meio de profecia para o futuro, ou tentam criar novas profecias, né, 2027, 2031, coisas que Ellen White não vai aceitar, nem o padrão profético bíblico mesmo. Eu poderia depois que... Eu vou deixar, só um segundinho, só vou terminar de responder aqui, tá? Aí Daniel, Apocalipse 10 vai responder, né, que não tem nenhum período profético. Lá fala, não haverá mais cronos, não haverá mais profecia depois dessa data. Porém, esse período de atraso aqui, ele se refere mais ao atraso correto, que Deus quer que aconteça para provar o povo. Deus atrasou porque ele quis. Deus não voltou aqui porque ele não era para voltar mesmo. Então esse atraso que se refere é aquele atraso lá dos mileritas, de por que ele não voltou? O desapontamento. Agora esse atraso de hoje, de aguardar Jesus voltar até hoje, aí já vai mais, não desse atraso aqui que não precisaria ser tão longo. Aí já vai mais da nossa falta de fé. Aí você vai ver Ellen White falando de mundanismo, de incredulidade, né, e outros fatores que ela diz que entraram, né, na igreja. Querido, você levantou a mão? Eu levantei. Mas não sei se eu quero falar. É que Daniel 12 é futuro. Sim. Não sei se, Daniel 12 não é passado. E Daniel 12 no final fala um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Sim. E depois ele fala 1290 dias e 1335 dias. Isso é profecia. Mas o senhor ainda... Isso aí não vem ao caso. Isso. Senão a gente vai ter que entrar aqui numa outra discussão, mas esses dados todos que você colocou aí, eu coloquei aqui, que são aqui começa os 1290 e os 1335, mas eu entendi que a sua visão é outra. Isso. Eu entendi. É que a visão adventista histórica que eu defendo, ela é diferente, mas depois a gente pode conversar sobre isso, tá bom? Mas eu entendi seu ponto. É o que eu falei, dentro do adventismo tem essas visões. O ponto historicista que eu estou trazendo aqui, de Deus agindo através da história, ele vai ter semelhanças entre o primeiro advento e o segundo. Por exemplo, vamos lá. No primeiro século, todo mundo estava esperando o Messias chegar. No primeiro século, teve um movimento baseado numa profecia de Daniel. Daniel 9 está se cumprindo. O Messias está chegando. Quando Jesus veio a primeira vez aqui no mundo, Cristo pregava que o reino de Deus está próximo. Ele não falava isso? O reino de Deus está próximo, está chegando. Os seguidores de Cristo não entenderam a verdade. Jesus falava, chegou o reino de Deus. Eles entendiam uma coisa, que ele ia reinar, não que ele ia morrer. Quando Miller aparece no século XIX, também baseado na profecia de Daniel, é um movimento fundamentado em profecias bíblicas, pregavam que o reino de Deus estava chegando também, e os seguidores de Cristo pregaram a mensagem, mas não entenderam essa mensagem corretamente. As datas estavam corretas aqui. Jesus ia vir mesmo, mas o evento estava errado. Eles esperavam Jesus aqui virar um rei. Então, eles não entenderam uma parte da mensagem, que era a parte que falava em Daniel 9, que ele viria para ser cortado. Aqui também, Apocalipse fala que veio o juízo, chegou a hora do juízo, mas depois fala que tem uma outra mensagem para chamar o povo a sair de Babilônia. Eles pararam na primeira mensagem. Se tem 2 mensagens depois, é porque Jesus não volta na primeira. Ainda tem 2 alertas para fazer. Então eles não entenderam o final da profecia. Eles também aqui pararam na metade do versículo
E ali também. O tempo se aproxima da primeira grande festa dos judeus, que foi a Páscoa. Aqui se aproxima o grande tempo da última festa, que é a expiação. Aqui eles tiveram, sim, parecia que o movimento estava sendo confirmado, ele vai reinar mesmo. Quando ele entrou com o jumentinho, aumentou as expectativas dele. É o rei! E aqui também, quando chegou perto de 22 de outubro de 44, você vai ter ali o clamor da meia-noite. Você vai ter ali Samuel Snow falando que não é mais até abril de 44, que a primeira interpretação era essa, entre março de 43 e abril de 44. Aí ele aparece em julho de 44 dizendo, é 22 de outubro, achamos a data. Você sabe que quem achou essa data não foi Guilherme Miller. Ele pregava só o ano. Quem calculou a data foi Samuel Snow. Então essa data de 22 de outubro deu, nossa, agora a gente entendeu porque ele não voltou ano passado. Porque a gente calculou a data errada. Então parecia que agora veio esse grande clamor da meia-noite, todo mundo acordou e falou, opa, agora ele vai vir mesmo. Parece que estava sendo confirmado as expectativas deles. E Jesus não ocultou deles também? Jesus muita coisa não falava para os discípulos porque eles não estavam preparados. Período de atraso. É para peneirar. Aqui também, muitos discípulos, a multidão que seguia Jesus, quando ele entrou como rei em Jerusalém, continuou? É um período de prova, sacudidura. Ele deixou que ocorresse o atraso no tempo profético, mesmo o tempo estando certo, para ficar só o ouro, né, purificado, o remanescente. Então, apenas uma minoria vai entender as profecias. São 120 pessoas ali no cenáculo. Apenas uma minoria também vai entender as profecias aqui. A maior parte do mundo evangélico protestante, o quê? Rejeitou a mensagem de Miller. Eu estou lendo Vida e Ensinos agora, e você vê ali, estou no capítulo 4, o quanto que a família de Ellen White e membros da sua igreja criticavam ela por participar das reuniões de Miller. Assim como os discípulos eram criticados pelos judeus por seguirem aquele mestre, Jesus. Então, quando passa o desapontamento, os discípulos entendem agora a profecia bíblica de uma nova forma. O movimento que começou pequeno começa a expandir. Você vê lá em Atos 2, batizando 3.000 pessoas em um dia. Começou pequeno, um povo orando ali na Bíblia, para entender por que Jesus não veio reinar. Aqui foi diferente. Um povo pequeno orando, lendo a Bíblia no celeiro ali, virando a noite. Por que Jesus não voltou? E esse grupo começa a crescer, crescer e crescer. Na primeira década já atinge milhares de pessoas. Líderes religiosos que rejeitaram, os fariseus aqui, judeus, que rejeitaram a mensagem, não admitiram que estavam errados. Os protestantes aqui também que rejeitaram a mensagem de Miller, não admitem que estão errados. Todos esses líderes continuam na sua tradição religiosa, mas agora esse povo que não aceita fazer parte do remanescente, que eram os judeus, eles são cortados da aliança. Assim também aqui os protestantes, eles se tornam Babilônia, a partir do momento que eles rejeitam a mensagem, porque o papado já era Babilônia há muito tempo. Os protestantes só caem do favor de Deus em 1844, quando eles rejeitam a mensagem presente. Enquanto você não rejeita a luz, você faz parte do povo de Deus. Aqui eles são cortados, Deus levanta um novo povo. Quem não aceita vir para esse povo, está fora do povo da aliança. Houve agora um novo entendimento da profecia. Cristo entrou no santuário para ser o sacerdote, baseado no livro de Hebreus, que Paulo escreveu naqueles dias. Agora também, estudando o mesmo livro de Hebreus, ele chegou à conclusão que Cristo entrou no lugar santíssimo. Então, o santuário é a chave para desvendar o desapontamento aqui, e o santuário é a chave para desvendar o desapontamento aqui. Depois do desapontamento, os discípulos vão tirar a mente do pátio e vão focar no lugar santo. Aqui eles vão tirar a mente do santo e vão focar no lugar santíssimo. Sai da cruz, vai para o santo. Sai do santo, vai para o santíssimo. Nessas transições que tem o desapontamento. Eles esperam que ele vai fazer algo diferente. Tem uma mudança no ministério de Cristo. E o que eu acho interessante aqui, que essa parte eu vou fechar com ela então, é que 2 homens não entenderam por que Jesus... Tem 2 homens na Bíblia que não entenderam por que Jesus morreu na cruz. Esses 2 homens estavam caminhando, conversando sobre a morte de Jesus. Quem são eles? Estrada de Emaús. Jesus, a Bíblia cita o nome de um deles. Depois eu
Cleopas. E ele e um outro rapaz estão juntos ali, caminhando na estrada de Emaús, tristes, desapontados, porque a profecia se cumpriu e Jesus morreu. Aí aparece quem no meio deles? Jesus! E pergunta o que está acontecendo. E eles vão dizer, você é o único que não sabe do que está acontecendo aqui em Jerusalém? Só se fala de um assunto. Morreu aquele profeta que dizia que era o rei. Foi morto. Acabou com nossas expectativas. Estamos profundamente passando por um grande desapontamento. A profecia estava certa, mas não aconteceu o que esperávamos. Jesus, então, traz a mente deles para onde? Para as Escrituras. Toda nova luz, né, tem que ter uma base na antiga luz. Senão é uma ideia que a gente está inventando. E aí Jesus trouxe eles para Moisés e para os profetas. E aí agora aqueles dois homens, só conversando, tristes, orando, tem uma nova luz agora, eles entendem que a profecia estava certa, que ela se cumpriu corretamente, e eles agora ficam felizes. E daqueles dois, eles vão correndo anunciar para os outros, correto? Que Jesus ressuscitou e surge ali a igreja cristã. E não foi isso? Quando teve o desapontamento aqui, teve dois homens também. Hiram Edson e o outro amigo que estava juntamente com ele, Crozier, que estavam desapontados. Mas a ênfase aqui, nesses dois amigos, era o quê? Desapontamento, tristeza. Dia 22 de outubro acabou, Jesus não voltou, os dois estão sozinhos, caminhando também ali, depois de uma noite no celeiro em oração. Eles agora estão pela manhã, caminhando pelo milharal, e aparece alguém para eles. Jesus. Jesus aparece nas nuvens do céu, em uma visão que foi dada para Hiram Edson, e ele vê Jesus claramente passando do santo para o santíssimo, baseado no texto de Hebreus 9, 23, que fala que assim como as figuras das coisas celestes têm que ser purificadas com sangue, as coisas celestiais têm que ser purificadas com sacrifícios a eles superiores. Ele fala, o céu que tem que ser purificado, não é a terra. A profecia estava correta, e assim como Cleopas e seu amigo aqui, os dois, têm uma nova revelação de Jesus e ficam felizes, descobrem o que Cristo está fazendo em favor deles, e dali surge a igreja de Deus para aquele período. Aqui também, desses dois homens que descobrem essa verdade, orando, lendo a Bíblia, recebendo uma visão, eles agora vão correndo para os seus amigos, como aqui os discípulos fizeram para encontrar com os 11 naquela situação. Aqui também eles vão correndo contar para os outros ali, pioneiros da nossa igreja. Descobrimos onde estava o erro. Jesus se revelou para nós. E você percebe então que se o adventismo é uma seita por ter surgido com desapontamento ou com um erro profético, toda a igreja cristã também é uma seita, porque ela sempre surgiu com desapontamentos e erros de interpretação profética. Mas se isso tudo aqui for verdadeiro, então esse aqui também é o povo de Deus. E desde 1844, Deus tem uma igreja aqui na Terra, né? A Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sou apaixonado por essa igreja. Hoje nós temos pessoas, pastores, que dizem que falar que somos remanescentes é muito prepotência, é muito orgulho espiritual. Ontem nós ouvimos que não é bem assim. Nós temos sim uma responsabilidade e privilégios também. Paulo fala em Romanos. Quais são os privilégios de quem é povo de Deus? Paulo fala, muitos. Nós temos nas mãos a possibilidade de viver uma vida mais feliz, mais saudável, mais alegre, exaltada no mundo. É uma bênção fazer parte do povo de Deus, não é só uma responsabilidade. Viver com mais esperança, com mais alegria, e também exige uma responsabilidade perante o mundo. Mas, hoje em dia, falar que nós somos igreja remanescente, ainda mais no mundo pós-moderno, e é isso que nós vamos falar no domingo. No domingo não existe uma verdade só absoluta. Nós vamos ver que no período pós-moderno, todos podem estar corretos. Quando eu falo que eu sou a única igreja, parece que eu estou ofendendo a todos. E domingo a gente vai ver como trabalhar isso na igreja, e como que Daniel apresenta também esse pluralismo moderno de adorações, de formas de adorar a Deus, como que isso aparece em Daniel, e como a gente vai lidar com isso hoje. Mas de uma coisa nós temos que estar certos. Diante do estudo de hoje, de Gênesis até Apocalipse, Deus tem um povo aqui na Terra. Nós temos que anunciar isso para as pessoas que estão aí no engano. E eu às vezes escuto as pessoas falando assim, mas vocês vão ficar evangelizando pessoas que já conhecem o Evangelho, pessoas que já estão em outras igrejas, vocês têm que evangelizar quem está no mundo. Queridos,
Protestantismo, catolicismo não conhece o evangelho bíblico. Esse evangelho aqui não. Eles conhecem uma forma de Jesus que está sendo apresentado para eles. Mas o Jesus da Bíblia é esse Jesus aqui que tem um povo e que está convidando eles. Fala assim, ei, vocês são parte do meu povo também. Porque a maior parte dos salvos, de acordo com Ellen White, está entre nossos irmãos católicos e protestantes. Então, o povo de Deus está lá. A gente tem que chamar eles a sair e falar, olha aqui, olha esse padrão profético. Olha essas comparações. Olha o surgimento do povo de Deus. Você não quer também fazer parte desse povo? Esse é o convite que nós temos que fazer. Então eu espero que você tenha bastante convicção de que essa é a igreja. Não titubie, não fique com medo, não queira fugir dela. Ela não é perfeita, porque quem é membro dela também não é perfeito. E domingo a gente continua falando um pouquinho mais sobre os desafios que esse remanescente enfrentou, enfrenta e vai enfrentar. Vamos orar? Meu Pai, eu sei que o teu povo hoje passa por crises, mas quando foi diferente, Senhor? Esse povo, nós vimos aqui, ele faz parte de uma herança profética, de um padrão profético histórico, desde Adão até a nova terra, em que Deus prometeu agir através da história, sempre levantando um remanescente para defender a verdade em momentos específicos da história. E vimos que o nosso povo também surge de uma profecia bíblica, de um padrão profético, de profetas que são levantados com um desapontamento, mas depois de muita oração e graças à tua misericórdia, o Senhor envia mais luz para esse povo agora se organizar em uma instituição que vai levar a mensagem do Evangelho a cada nação e tribo, e língua e povo. Nos ajude a fazer isso, em nome de Jesus. Amém.